errada, já estou ministrando, começa da maneira errada. Eu até brinco lá na igreja que a gente planeja muito, esse ano eu vou emagrecer, tá? Eu vou fazer um regime e vai emagrecer. É a mesma coisa na presença. Glória a Deus. E eu olhando essa mensagem, eu analiso algo interessante, que Noé, a primeira coisa que ele fez quando ele sai da arca é levantar um altar ao Senhor. Depois de 40 dias, depois de 40 noites, ele levanta um altar ao Senhor quando sai. E nós, como é que está o nosso planejamento? Você tem entregado, eu tenho entregado o planejamento na mão do Senhor? Esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer aquilo. Obrigado, pastor. Esse ano eu vou fazer um montão de coisa, mas nunca falamos que esse ano vamos ser um crente melhor. Nunca falamos que esse ano vamos investir mais na obra. Nunca falamos esse ano vamos estar mais presentes na casa do Senhor. Nunca falamos que esse ano vamos ajudar mais os pastores da casa. Nunca falamos isso. Aleluia! Sempre preocupado com coisas materiais. Sempre preocupado em fazer o melhor para a terra, mas nunca o melhor para Deus. Sabe que se hoje, amanhã, a gente estiver baseado naquela passagem, louco, e se hoje pedir a tua alma, aonde você vai colocar? Aonde você vai colocar? Glória a Deus. A geração de crente hoje, irmãos, parece que vai viver eternamente na terra. A geração de crente hoje se prepara para viver a volta de Cristo na terra. Nunca se prepara, aleluia, para uma transformação do corpo. Nunca se prepara para morar com Jesus. Sempre querendo mais na terra. É a geração de crente. E quando eu vejo a pastora chega orando pelo compromisso, pelos que não querem nada, etc, porque o povo está se planejando para viver coisas da terra, nunca para viver o que o céu dá. E aí, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 19 ao 20. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 19 ao 20. Versículo 18 ao 20. Então Noé saiu da arca. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Deixa eu ver se trouxe. Então saiu da arca com a mulher de seus filhos e as mulheres dele. Depois Noé, lá no 20, depois Noé constituiu um altar dedicado ao Senhor. Deixa eu ler da Bíblia, está diferente. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres dos filhos com ele, todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que move sobre a terra, convide as suas famílias, saia para fora. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Você entendeu isso aqui, irmãos? Interessante que a história de Noé
Mas a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quem está ligado entende o mistério de Deus. Quem está ligado entende o propósito de Deus. Glória a Deus. Mas os que não entendem, pastor, agora, falam: ô rapaz, o que você está fazendo aí? Ô rapaz, o que você está construindo uma arca? Está construindo uma arca para quê? Porque vai chover, que vai chover, rapaz. O que é chuva? Quem te falou que vai chover? Eu ouvi uma voz soberana que chegou até os meus ouvidos e falou que ia chover. Ué, que voz é essa? A voz de um Deus que Deus sol, Deus ar, Deus lua, etc. Não, é uma voz que eu não conheço. Aleluia. O primeiro ato de nós sermos bem-sucedidos é obedecer. Se você está obedecendo, Deus vai te honrar. Se você está obedecendo, Deus vai honrar a tua fé, Deus vai falar contigo. Se você está obedecendo, vai parecer que você está indo na contramão, mas não está indo. Você está indo na direção de Deus. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, Noé obedeceu, continuou fazendo. Talvez a família de Noé achasse que Noé está doidão, cara. Não, mas eu vou construir uma arca. Só que a família de Noé viu que ele se empenhou com tanto afinco, né? Ele pegou um negócio sério, que ele falou: o negócio não é brincadeira, o meu pai está levando a sério, o meu esposo está levando a sério, o meu sogro está levando a sério, então nós vamos ajudar ele, porque algo vai acontecer, irmão. Deus, aleluia, Ele abençoa a própria convicção daquele que está na direção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Por mais que esteja passando um momento difícil, quem está lá fora está olhando. Rapaz, os pastores têm convicção daquilo que eles querem. Por mais que esteja difícil, a família está olhando. Olha, o meu pai, minha mãe, o meu sogro, seja quem for, tem convicção daquilo que Deus tem proposto. Aleluia! E nós somos, aleluia! A Bíblia fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. O que é a testemunha? É aqueles que ficam olhando até onde vai a nossa fé. É aqueles que ficam olhando até onde vai a nossa convicção. É aqueles que ficam olhando se verdadeiramente nós estamos vivendo o que pregamos. Aleluia. Eu falei algo, irmãos, na escola dominical domingo passado, que eu falei isso ontem também, que muitas vezes nós pregamos para os outros: Senhor, muda minha família, ou melhor, Senhor, muda o meu filho, porque o meu filho é rebelde. Mas vai mudar como se você é rebelde na igreja? É o viver o que não prega. Prega, mas não vive. Né? Eu sempre falo na igreja que eu tenho que viver o que eu prego. Né? Senhor, eu quero mudança do lugar onde eu estou. Mas você não quer mudança de dentro para fora. A primeira mudança é de dentro para fora. Eu estava conversando com a pastora hoje, um assunto, a gente parou para tomar um café, e a pastora tocou no assunto: fulana falou que quando era do ministério e tal, eles fazem assim. Eu falei: eu não quero saber do ministério, eu quero saber do presente, porque o que lá está dando certo, me chama o pastor para sentar e conversar, para implantar aqui. Verdade. Exatamente. Sendo que a pastora que a pessoa falou, hoje dorme no Senhor. Eu falei: é bom? Vai lá deitar no cachorro, vai lá dormir no Senhor com ela. Só que hoje ela está aqui. Então o que dava certo lá, por que não senta para conversar? Aleluia. Não, sabe o que é melhor? Eu falar que não dá certo, eu falar que não faz nada, ou eu querer fazer a minha maneira. E quem está
maneira, né? Quem manda é Deus. Eu faço o que eu quero, é desobediente. Nós demos uma aula semana passada sobre a chamada rebeldia, e dentro dessa rebeldia nós estamos falando no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel fala que Ezequiel ele sai de dentro do palácio e vai pregar ao povo rebelde, ao povo, irmãos, que a rebeldia vinha desde o tempo, aleluia, lá no Egito. Eles viram a rebeldia dos pais e faziam do mesmo jeito. Então eles eram rebeldes recorrentes. Mas voltando, sabe o que é recorrente? Está sempre voltando, está sempre voltando. Sabe por que está sempre voltando? Eu falei no livro que a pior coisa é o crente convencido. Porque quando você erra e reconhece, eu errei, estou tentando melhorar. Errei, mas estou tentando melhorar. Porque nós erramos. Agora, pior quando o crente está no erro e fala, eu faço mesmo. É desse jeito, é rebelde, é burro. Me perdoe, irmão, erro. Eu falei dessa maneira, porque é rebelde, convencido e burro. Por que burro? Porque não quer mudança. Não quer mudança. Vem com as vinhacas lá do deserto, lá do Egito, e não quer mudar. Eu sou glória. Não quer tirar. Não, eu sou desse jeito mesmo, acabou. Ei, dentro da igreja não tem desse jeito. Dentro da igreja não tem hereditariedade. Dentro da igreja tem mudança de vida, irmão. Aquela mulher do poço de Jacó, ela virou para ele e falou, és tu maior do que meu pai Jacó? Estava preocupado com o pai Jacó, sendo que Jesus estava dando água da vida. Enquanto o crente não bebe água da vida, não tem mudança. Enquanto o crente não bebe água da vida, vai ser um crente cheio de costumes. Pastor, eu sou sinérgico. Eu faço mesmo, né? Fala, eu faço mesmo. Que mudança esse crente tem? Aí ao longo do ano, você vê esse crente batendo cabeça. Ao longo do ano, tu vê esse crente quebrando a cara. Nada na vida desse crente dá certo. Sabe por quê? Ele quer sempre fazer com as suas forças. Ele não pede direção a Deus. Ele não junta com os pastores para orar. Ele faz da maneira que ele quer, estar sempre quebrando a cara. Aí, meus irmãos, quando eu vejo Noé entrando na arca, Noé, ele entra na arca com a família, aí veio o dilúvio, e automaticamente os que não acreditaram, a porta da arca fechou. Quem é a arca, pastor? É Jesus. Jesus vai buscar a igreja, irmão. Nós pregamos o Jesus que cura, salva, liberta. Não tem palavra bonita, não tem hermenêutica, não tem ideologia, mas tem que estudar a palavra. Sobre a palavra principal, Jesus cura, salva e liberta. Ele é a arca e a porta da arca vai fechar. Aleluia. Eu quando vi agora, eu mostrei uma pastora, uma igreja que fica ali no centro de Alves, uma igreja com nome internacional, né? Aquelas coisas de, né? Aqueles nomes internacionais que eu vou falar que está filmando. Interessante que lá nos Estados Unidos, você não vê americano botando o nome de igreja brasileira. O americano bota o nome americano, aí o brasileiro quer botar nome americanizado na igreja. Para quê? Para chamar mais gente? Para ficar mais bonito? Está deixando Jesus de lado para botar nome americanizado na igreja. Para quê? Jesus, quando chamava a nossa língua. Aleluia. Aí, eles passaram o
primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Será que nós temos começado a levantar um altar ao Senhor? Aleluia. Eu tenho certeza que, assim como eu, os irmãos planejaram 1000 coisas ao longo do ano. Mas será que Jesus está dentro? Será que Jesus está? Dia 31 de dezembro estava eu e o pastor Rosemary lá no monte, aquecer os projetos da igreja. Nós dois, né, pastor? Aqui o projeto está aqui, Senhor. Mas se o Senhor não tiver, o projeto não acontece. Se o Senhor não der graça, não acontece. Se o Senhor não tiver na frente, não acontece. Se o Senhor não der, aleluia, recursos, o projeto não acontece. E nós? Olha, se eu vou fazer isso, e Jesus? Será que Ele vai fazer na tua vida ou é você que vai fazer? Irmãos, assim que Noé saiu da arca, antes de construir qualquer coisa, ele construiu um altar a Deus. Imagina, 40 dias, 40 noites dentro de uma arca, balançando para cá, balançando para lá, etc. Quando ele saiu, eu imagino a família dele sendo desesperada. Acabou! Vem cá todo mundo. Vem cá. Antes de todo mundo fazer qualquer coisa, nós vamos agradecer. Nós vivemos uma geração pidona. Eu quero, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo, esse ano eu quero. Mas nunca nos preocupamos em dar. E quando damos de qualquer maneira. Senhor, nos dá um culto abençoado. Não, é você que tem que dar um culto a Deus. Coisa linda, Jesus. É eu que tenho que dar o meu melhor a Deus. Só Deus sabe como eu estou aqui nessa noite, irmão. A pastora sabe ali como é que eu estou aqui. Pode ver que eu estou falando até bem fora. Mas eu tenho que dar o meu melhor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós estamos dando o melhor ou estamos fazendo de qualquer jeito? Será que nós estamos dando o nosso melhor ou estamos fazendo por fazer? Igreja não é shopping, igreja não é clube, igreja não é trabalho, não. Igreja é agradecimento àquele que foi crucificado em uma cruz para que hoje nós estejamos adorando a Ele. Isso é igreja. Eu lembro que eu não sei se eu falei aqui a diferença do religioso para o adorador. O religioso pergunta: por que você levanta a mão? Porque o pastor mandou levantar. É o religioso. E perguntou ao adorador: por que você levanta a mão? Eu levanto porque ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que eu esteja aqui. Perguntou ao religioso: por que você dá oferta? Eu dou oferta para repreender o devorador da minha finança. Aí perguntou para o adorador: por que você dá dízimo e oferta? Eu dou dízimo e oferta porque quando se fala o pão nosso de cada dia, se fala pão nosso, não fala pão meu. O que não dá dízimo e oferta é o egoísta. Agora, quando se fala o pão nosso, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, porque eu estou preocupado em ajudar aqueles que necessitam de ajuda. A diferença entre o religioso é a diferença. Por que você está na igreja? Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. O religioso perguntou por adorador: por que você vai na igreja? Porque eu quero estar em comunhão com os meus irmãos para adorar o verdadeiro. A igreja é comunhão. E ali, igreja, antes de construir uma casa para morar, antes de construir um negócio,
para poder, antes de construir uma fortaleza para se proteger, ele construiu um altar para adorar e agradecer. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia sentinela. Você pode ver que nos Estados Unidos, irmãos, alguns têm cerca e outros nem têm. Sabe por quê? Eles são firmados nesses salmos, né? Se Deus, né, não proteger a casa, em vão protege os sentinelas. Sabe por quê? Eles não ligam para Natal, comemoram, mas não ligam. Eles não ligam para Ano Novo, comemoram, mas não ligam. Agora, quando é o dia de ações de graça, eles param a vida deles só para agradecer. Irmãos, será que nós temos que agradecer? Senhor, toma aqui meu projeto. Toma aqui o projeto da minha família. Toma aqui o projeto da minha casa. O projeto do meu ministério. E a igreja nem liga para o ministério. Tem a igreja como hobby. Já viu hobby? Eu vou lá porque eu tenho que ir, vou sentar, vou tocar, vou cantar, vou pregar, vou dirigir, depois eu vou embora. Até porque a minha primeira casa é a minha família. Se Jesus não estiver, ela não passa a ser a primeira igreja. Para a minha casa ser a primeira igreja, Jesus tem que estar nela. Glória a Deus, aleluia. Pastor, na minha casa o diabo não entra. O diabo entrou no céu. Se der brecha, ele entra. Ele senta no sofá, ele lancha, vê televisão contigo. Mas se ele é a casa que tem Cristo, ele tem que bater e tirar em nome de Jesus. Irmão, a melhor forma de entrar no novo é colocando Deus antes, não é depois. Eu lembro que no livro de 1 Reis 17, 18, 19, Elias e os profetas de Baal, igreja, eles se cortaram, gritaram, a manhã toda, a tarde toda, eles falam que foi meado do dia. Elias primeiro consertou o altar. Elias primeiro, opa, isso aqui está assim, isso aqui está assim, isso aqui está assim. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, para depois pedir algo ao Senhor. Para nós pedirmos ao Senhor, nós temos que estar na posição. Para nós pedirmos algo ao Senhor, nós temos que estar tampando as brechas. E aqui nós vemos que Noé, antes de ele pedir alguma coisa, ele levantou um altar em agradecimento por Deus ter guardado eles 40 dias e 40 noites. Ele levantou um altar e agradeceu. E nós? Glória a Deus. Quando eu agradeço, eu me preocupo em apenas agradecer, porque quando eu agradeço, automaticamente eu abro a janela do céu para Deus me abençoar. Quando eu venho para a igreja adorar, automaticamente Deus está trabalhando nos meus negócios, porque eu estou preocupado em adorar. Eu estou preocupado em agradecer. Eu estou preocupado em dar o melhor. E aí, igreja, comece o ano erguendo um altar. Quem é o altar hoje? Somos nós. Você é o altar. Então quer dizer o que é isso, pastor? Comece o ano se erguendo diante
aqui é um lugar que eu me reúno com a igreja para adorar, mas o verdadeiro altar é você. O Espírito Santo habita em você. Então quer dizer que eu sou o quê? O altar. Então quer dizer que eu tenho que estar o quê? De pé diante do Senhor. Aí eu quero fazer tanta coisa, mas esqueço de construir o verdadeiro altar. Irmãos, comece restaurando a devoção e o amor pela presença de Deus. Talvez em 2025 você andou meio afastadinho diante de Deus, você andou meio rebelde diante de Deus, você andou deixando a obra de lado. Irmãos, no livro de Ageu fala que eles ficaram 16 anos com a obra parada. Eles não faziam nada, só cuidavam apenas das suas casas. Mas quando Deus chama o profeta Josué, quando Deus chama o governador, Zorobabel falou: fala com eles que a minha obra está parada. 16 anos é tempo de ele começar a fazer a minha obra. Irmãos, Deus não rejeita o coração que está disponível missionariamente. O que é missionário? Está disponível para fazer missão da presença dele. É só querer. Porque fazer missão não é aqui dentro só, fazer missão é lá fora. E eu te pergunto, quantas almas nós ganhamos em 2025? Quantas almas eu trouxe para a igreja em 2025? Quantas almas eu trouxe para o ministério, aleluia, abraçando vidas em 2025? Né? Quantas almas eu evangelizei para o ministério abraçando vidas em 2025? Ah, pastor, mas eu preguei. Ah, pastor, mas eu cantei. Ah, pastor, mas eu toquei. Ah, pastor, mas eu dirigi. Não, eu estou perguntando de almas. Quantas almas? Quantas vezes eu sei evangelizar, pastor? Quantas vezes eu sei? Então, igreja, 2026 é o ano de devoção. O que é devoção? Você se lançar a Deus e o amor. Comece restaurando a sua adoração, devoção e o amor pela presença de Deus. Temos que começar a levar a presença de Deus mais a sério, mais a fim. Deixar de achar que a igreja é um hobby. Igreja não é hobby. Igreja é um lugar que se morre e se nasce de novo. Igreja é um lugar de nascer de novo. Igreja não é um lugar de ficar pregado em banco. Igreja é um lugar de se fazer a obra. Igreja é um lugar de se ter amor aos que entram pela casa do Senhor. Será que nós temos cuidado, irmão, daqueles que têm entrado na casa do Senhor? Ou temos deixado tudo para o pastor fazer? Ou temos deixado tudo para a pastora fazer? Será que nós temos cuidado, nós temos amor? Será que eu tenho pregado na minha vizinhança que Jesus cura, salva e liberta? Eu tenho falado da libertação. Não, irmão, o nosso trabalho é pregar. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aleluia! Vamos chamar de pregar. Mas para isso, eu preciso entregar-nos como altar ao Senhor. E comece entregando-lhe o melhor. Noé entregou tanto o melhor para Deus, que Deus chamou Noé para fazer uma aliança com ele. Deus abraçou tanto aquilo que Noé entregou, que Deus chamou Noé e falou: Noé, vou fazer uma aliança contigo, porque eu achei graça no altar que você me ofereceu. Aleluia! Como é que está a sua aliança com Deus, nação? Como é que está a minha aliança com Deus? Será que Deus tem achado graça do que eu tenho feito para Ele? Será que Deus tem achado graça no altar que eu tenho levantado para Ele? Isso se eu estiver levantando o altar. Como está a minha aliança? Deus achou tão graça
que ele colocou o arco-íris, né, bonitinho lá no céu, falou: ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é minha aliança com o homem, é minha aliança contigo, nós. Porque eu achei graça, primeiro, na sua obediência, eu achei graça, e segundo, em você, antes de querer, antes de receber, você deu, você ofereceu. Aleluia. E as igrejas hoje, a gente só me dá, eu quero. A igreja hoje é assim. Só isso. Nós nunca pedimos para abençoar, irmão. Só eu quero. E nós sempre juntando tesouros da terra. Noé não tinha nada, só tinha água. E mesmo assim ficou lá pendurado lá no morro. Saiu sem nada. Não tinha nada para oferecer. Ele poderia sair pedindo tudo, né? Senhor, tá aí, minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. Não. Ele primeiro ofereceu-se. E as nossas igrejas hoje, né? Quando eu falo nossas, abrange todos, se preocupa sempre em dar. As pessoas olham a igreja como o gênio da lâmpada, né? Você pega a lâmpada, espreita, parece o gênio e eu lhe dou 3 pedidos. É como as pessoas olham Jesus hoje. É como as pessoas olham a igreja hoje. E sempre coisa da terra. Nunca falam coisa do alto. Eu quero melhorar para ir para a glória. Eu quero melhorar para entrar no céu. Eu quero melhorar para estar perto de Jesus. Nunca! E a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas está ao contrário, estamos primeiro buscando as demais coisas e deixando o reino de Deus para nós. Por isso que se vê ministérios vazios, principalmente igrejas que pregam a verdade. Agora, se eu tivesse que lotar, pregando bênção, pregando chato, pregando isso, que estaria lotado. Se o ministério aqui fosse um ministério que pregasse: a partir de hoje você vai ter isso aqui, vai ter a flor que faz isso, isso aqui que faz isso aqui, você vai levar essa água que vai aparecer o mundo, né? Aqui estaria lotado. Então, pastores, não se preocupe de ter poucas pessoas. É porque o lugar está falando a verdade. Aleluia. E hoje já não se procura mais altar que se fala a verdade. Se procura altar que engana menos, que engana ovelha. E muitos têm sido enganados porque está querendo facilidade. Antes de oferecer, está querendo receber. A Bíblia fala que, aqui eu termino, comece oferecendo ao invés de começar a pedir. A gente já ajoelha: Senhor, eu quero isso, me dá, Senhor, eu quero. Senhor, que eu possa dar o meu melhor nessa noite para você. Mesmo que o meu melhor não seja o melhor diário, eu sempre falo na parte do louvor: dá o seu melhor. Mesmo que o seu melhor não seja igual aquele que canta bem, que canta bem. Dê o seu melhor para pregar, mesmo que talvez você não pregue, ou muitos preguem com eloquência, mas dê o seu melhor. Comece agradecendo antes de suplicar. Semor, obrigado pelo fogo de Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? Nós estamos desde a semana, nós estamos no final da semana, antes do ano novo, até hoje sem água. Vocês têm noção? Você caiu uma gota d'água. O nosso pastor ali, Cassiete, né? E se no ano passado já dava valor à água, é desse ano, então, e como eu estou adorando de estar chovendo, vocês não têm noção.
tem noção. Sabe por quê? Eu aprendi a dar valor à água. A coisa que talvez eu pegava e jogava. Hoje não, eu pego um copo d'água e bebo todo. Sabe por quê? Porque eu aprendi a dar valor. Aleluia. Nós estamos praticamente há quase um mês. Ficaram de mandar água sexta-feira agora. Quase um mês sem. A nossa água acabou, deve ter 2 semanas mais ou menos, né? Que o nosso reservatório de água acabou. 4 pessoas dentro de casa. Eu, minha esposa, meu filho e minha sogra. Imagina. E quando começou a chover, meus irmãos, eu vi o Davi parado assim na calçada, olhando, na varanda, olhando aquela chuva, e eu parei com ele e fiquei ali admirando aquela chuva caindo no balde d'água. Sabe por quê? Porque eu aprendi a dar valor. Nós só aprendemos a dar valor quando nós necessitamos também. Hoje muitos não estão dando valor porque não estão precisando, mas quando começarem a precisar da presença, eles vão começar a entrar nessas portas. Quando começar a faltar a presença, entrar depressão, entrar síndrome do medo, etc., eles começarão a dar entrada nessa porta. Por isso que eu tenho agradecido. O ano de 2025 foi um ano terrível. Todo dia eu levanto de manhã e agradecemos pelo fôlego de vida. Por isso que o tema da nossa igreja esse ano lá é Ebenezer, até que nos ajude o Senhor. Porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. É agradecer antes de pedir. É agradecer antes de planejar. Comece entregando antes de receber. Comece no altar. E o altar é você. Eu quero convidar a pastora Rosemary para estar fazendo uma oração pelos irmãos, por esse ministério. É a minha primeira vida no ano aqui na igreja, e eu quero pedir a pastora para orar por esse ministério,